Buenas, gurizada! Aqui começando mais um vídeo, mais um tema folclórico, tradicional e musical aqui do canal Chasque. Hoje o canal Chasque vai prestar contas a ele, o precursor da música gaúcha, ele que abriu um eito, que abriu uma estrada para os cantores e intérpretes e compositores e também gaiteiros do Rio Grande do Sul. Tu não sabe de quem eu estou falando? Então fica aqui no canal Chasque, aproveita e já deixa o teu joinha, já te inscreve aqui no canal Chasque, porque hoje nós vamos falar desse cuera aqui, ó. Quando eu ponho minhas botas, com bachalense encarnado, toda a gente logo grita, eita, gaúcho largado. Canal Chasque, camperiando nos pagos virtuais. Pedro Raimundo, quem foi e por que é chamado de o precursor da música gaúcha? Pedro Raimundo nasceu em 29 de junho de 1906 na cidade de Imaruí, Santa Catarina. Então ele não era rio-grandense, ele nasceu no litoral de Santa Catarina, era um manezinho de Santa Catarina, filho de pescador, filho de João Felisberto Raimundo. Para vocês verem, o precursor da nossa música, o homem que divulgou o traje, que divulgou a cultura gaúcha, o cantar o Rio Grande do Sul, foi um catarinense. Então, Pedro Raimundo, muito pouco citado no meio tradicionalista, muito pouco homenageado no meio tradicionalista, foi o precursor da nossa música. Foi ele que trouxe o estilo regional gaúcho a todo o Brasil e também fez aflorar o desejo de cada estado de mostrar a sua música. Esse foi Pedro Raimundo, foi acordeonista, gaiteiro, foi também compositor e cantor e viveu nos tempos áureos do rádio nos anos 30, 40 e 50 do século passado. Então Pedro Raimundo nasceu no dia 29 de junho de 1906 em Imaruí, Santa Catarina. Até seus 17 anos viveu como pescador juntamente com seu pai. Aos 7 anos o seu pai, João Felisberto, que era pescador e também sanfoneiro, presenteou o filho no ano de 1914, por volta dos seus 7 ou 8 anos de idade, com uma gaita de 8 baixos. Ele já era, infelizmente, órfão de mãe, o Pedro Raimundo, mas teve o seu consolo na sua gaitinha, na sua sanfoninha de 8 baixos, e aí começou a aflorar o músico, o gaiteiro, o compositor e cantor Pedro Raimundo. Até os 17 anos ele viveu em Maruí e tocou na banda Amor à Ordem. Depois ele se mudou para Lauro Miller, onde trabalhou como ferroviário, ou seja, nas estradas de ferro. E lá ele teve um acidente em que quase ficou sem o seu dedo, quase perdeu o seu dedo direito, aqui o polegar direito. Mas isso não impediu dele ser um dos maiores gaiteiros do Brasil. Então Pedro Raimundo, quando se mudou, aí nesse mesmo período, aí, 1924, ele foi então para a cidade de Laguna, que era uma cidade maior e próxima a Imaruí. E lá ele tocou então na banda Choro Chorado. Ali ele já era casado e por problemas conjugais ele se mudou para Porto Alegre no ano de 1929. E lá em Porto Alegre ele conseguiu um emprego então na Companhia Carris de Bondes. Ele trabalhava nos bondes. E essa empresa, que era norte-americana, tinha uma banda, a Jazz Band Cruzeiro. Perdão pela pronúncia, não sei pronunciar em inglês, mas o nome era Jazz Band Cruzeiro, que vai aparecer aqui a foto dele tocando o seu acordeon nessa banda de jazz da empresa Companhia Carris de Bondes. Então Pedro Raimundo, em 1929, se muda para o Rio Grande do Sul, para a nossa capital, e aqui ele fica conhecendo o nosso folclore, a nossa cultura, tanto que ele se apresentava no mercado público de Porto Alegre, tocando a sua gaita, para engordar um pouco aí a sua renda, porque ele já era casado com a dona Luísa Nunes e já tinha 2 filhos e precisava sustentá-los. Então ali por volta de 1933, ele tocava ali pelo mercado público. Nessa época as rádios eram muito fortes. Tínhamos em Porto Alegre a Rádio Gaúcha, a Rádio Farroupilha e a Rádio Difusora. No ano de 1939 ele é convidado a organizar um quarteto de música tradicionalista. Não se tinha esse termo, mas era para cantar as músicas do nosso folclore. Então ele cria o Quarteto dos Tauras na Rádio Farroupilha. E ele inicia então
a vida, a carreira artística na Rádio Farroupilha de Porto Alegre. Veja só então que ele conhece a cultura gauchesca aqui em Porto Alegre e se apaixona. E daí por diante ele leva a bandeira da cultura do Rio Grande do Sul, não digo conscientemente, não como fez Paixão Cortes e Barbosa Lessa, que criaram um movimento para resistir às culturas que vinham sendo nos impostas, principalmente a norte-americana. O Pedro Raimundo fez isso de forma espontânea, por gosto, como dizemos. Esse então é Pedro Raimundo, a sua vida, a sua importância, o gaúcho barriga verde. Foi em Santa Catarina, na cidade de Maruí. Depois de seu início no rádio, na Rádio Farroupilha em 1939 com o Quarteto dos Tauras, o Quarteto dos Tauras teve tanto apelo do público que ele começou a excursionar o interior do Rio Grande do Sul, animando bailes, e foi também para Santa Catarina e Paraná. Então ele trabalhou muito em festas, em bailes, tocando e divulgando o Quarteto dos Tauras. Mas chegou um momento que Pedro Raimundo queria mais, ele queria gravar os 78 rotações, gravar um disco. Então, no ano de 1942, ele decide que já é hora de ir ao Rio de Janeiro, onde estavam as grandes gravadoras e as grandes emissoras de rádio. Ele fez o famoso livro de ouro, onde os seus fãs o ajudavam com dinheiro, para que ele pudesse ir para lá. Diz a história que ele foi solito, que o restante do Quarteto dos Tauros, ou dos seus 3 companheiros, não foram. E lá, chegando ao Rio de Janeiro, ele se apresenta na rádio Mairinque Veiga, no programa Show Muraro, e ele canta a toada Gaúcho Alegre, e lá ele conquista o público, conquista a rádio, conquista os ouvintes, e já ganha o slogan de Gaúcho Alegre do rádio. Ele conquistou, porque ele era um artista completo. Ele não só era um grande sanfoneiro, um grande acordeonista, e um compositor e um cantor, mas como ele ia piochado com o nosso traje típico e cantava sempre de forma muito alegre. Eu aconselho que vocês procurem aqui mesmo no YouTube as músicas de Pedro Raimundo, porque as composições dele são um verdadeiro diário. Veja só na vinheta anterior a música Sanfoninha Velha Amiga, que ele conta que ele era catarinense. Veja que Pedro Raimundo conta na música Sanfoninha Velha Amiga parte de sua infância e de sua história lá na Santa Catarina. Então ele nunca negou ser catarinense. Ele é um gaúcho que se apaixonou por nossa cultura, um barriga verde, um catarinense que se apaixonou pelo Rio Grande do Sul e pela sua história. Então já no Rio de Janeiro ele já se apresentou então na rádio Mairinque Veiga, no programa Show Muraro, e no ano de 1943, já no ano seguinte, ele grava o seu primeiro LP. Perdão, o seu primeiro disco, que na época não eram LPs, long plays, eram os famosos 78 rotações. E ele grava então 2 músicas, a música Tico Tico no Terreiro e a música que o torna famoso até hoje, que é a música Adeus Mariana. Ah, o amigo achou que a música era lá do Gaúcho da Fronteira, ou era do Oswaldir e Carlos Magrão, ou ainda do Sérgio Reis? Não, meu amigo, a música Adeus Mariana é do Pedro Raimundo. E ele gravou no ano de 1943 e ele estourou como grande sucesso. E ele foi sucesso em todas as regiões do país. Inclusive apresentou o programa em Pernambuco e se apresentou no Circo Nerino, que era um circo lá de Pernambuco. Ele foi ídolo do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Ele influenciou Luiz Gonzaga a usar o traje típico nordestino. Veja que ele era muito famoso. No ano de 1945 ele já estava afirmado como um sucesso, como uma estrela, como uma revelação, um artista completo, um artista que todos os programas queriam. Na rádio em que ele mais trabalhou, e que era a rádio mais famosa da época, foi a Rádio Nacional, que o cantor e radialista Almirante o indicou para trabalhar lá. Então ele entrou para o time de músicos e cantores e artistas da Rádio Nacional. E ele estava sempre num programa de auditório muito famoso, que era o programa César de Alencar. O programa César de Alencar era um grande programa, extremamente ouvido, e o Pedro Raimundo sempre se apresentava lá. Então vejamos que até os anos 1960 ele era extremamente famoso. No ano de 1950 ele aparece na capa dessa revista, que eu mostrarei aqui para vocês, a Revista do Rádio, 1950. Era para os artistas mais famosos, mais gloriosos do rádio.
Pedro Raimundo foi capa da revista do rádio muito antes do Calbi Peixoto, para vocês verem o tamanho do sucesso que esse gaúcho fazia. Veja então que ele dominou o rádio. Ele se apresentou em inúmeras rádios lá. Rádio Tamoio, Rádio Guanabara, Rádio Tupi e daí até ser contratado pela Rádio Nacional. Ele impressionava, Pedro Raimundo impressionava, porque era irreverente, era engraçado. Ao mesmo tempo que ele cantava, ele falava nas suas músicas, ele brincava com seus colegas, brincava com o público e tinha sempre músicas muito engraçadas. Gravou shots, gravou choros, gravou tango, gravou valsas com a famosa Saudades de Laguna, que ele fez para a cidade de Laguna, onde ele viveu parte de 2 anos de sua adolescência. Pedro Raimundo foi extremamente importante porque ele abriu o estilo gaúcho de se apresentar com um traje típico, cantando de forma alegre e também de forma sentimental, claro, mas cantando com um sotaque do sul. E ele influenciou muitos gaiteiros como o Luiz Gonzaga e também outras regiões do país. Ele impressionou até Getúlio Vargas. Até as pessoas dizem que quem indicou ele para as grandes rádios do Rio de Janeiro, que era a capital na época, foi o ex-presidente Getúlio Vargas. Então veja só como ele foi impressionantemente famoso. E ele até fez uma música para o Getúlio Vargas, a música Pingo Mulato, em homenagem a um cavalo de estimação do Getúlio Vargas. E aqui eu mostrarei, até para mostrar para vocês como eram os discos 78 rotações, que eram discos que vieram antes dos long plays. Aqui está então o disco com a música Pingo Mulato. Infelizmente, no ano de 1959, ele teve que passar por uma operação naquele seu polegar, que ele teve ali um acidente quando era ferroviário lá em Lauro Miller. Quem o operou foi o filho do Getúlio Vargas, Lutero Vargas. E ele ficou impossibilitado de trabalhar por 2 anos. Então você pense que para um artista que se apresentava sempre ao vivo, que ia na rádio com seu instrumento e tocava, não era essa frescura de hoje, que tem que ter música gravada, que tem que ter aparelhagem enorme. Não, ele cantava com a sua gaitinha diante de um microfone, como nessa imagem aqui em Caxias do Sul, tchê. Ele veio aqui na Caxias do Sul visitar a empresa que fabricava acordeons, a Acordeons Universal. Se tu tem uma gaita Universal, tu vai se identificar. O Pedro Raimundo visitou a nova fábrica Universal aqui em Caxias do Sul e essa foto ele tirou na Rádio Caxias, onde ele se apresentou. Vejam só que no microfone está escrito Rádio Caxias. Então veja só, ele se apresentava dessa forma aí, devidamente piochado, com sua gaita diante do microfone. Então em 1959 ele foi impossibilitado de fazer isso. Então a sua popularidade foi baixando, até porque começou os anos do Juscelino Kubitschek, o presidente, a redemocratização, né? Não éramos mais aquela ditadura Vargas, já estávamos sendo novamente uma democracia. O Juscelino Kubitschek foi eleito, a bossa nova estava tomando gosto, então o Pedro Raimundo foi perdendo a sua popularidade. Mas ele não parou. No ano de 1963, ele volta aonde? Na Rádio Mairinque Veiga, aonde ele começou. E nesse período é que ele começa então a gravar os seus LPs, não mais os 78 rotações, mas sim LPs, que eu vou mostrar a capa aqui para vocês e o ano de cada LP. Amigos que campereiam aqui pelos pagos virtuais. Hoje o canal Chasque humildemente homenageia Pedro Raimundo, o precursor da música gaúcha e também o primeiro tradicionalista do sul do Brasil. Falaremos da sua influência. Paixão Cortes, ele é o Paixão Cortes, Barbosa Lessa, eles que deram início ao projeto do MTG, que fundaram 35 CTG, o primeiro centro de tradições gaúchas do mundo, foram influenciados pelo Pedro Raimundo. Paixão Cortes, em entrevista, falou que ele foi contemporâneo ali ao Pedro Raimundo, ou seja, eles viveram na mesma época, eles chegaram a se encontrar em Porto Alegre. Paixão Cortes, vivendo aqui em Porto Alegre, na cidade de Porto Alegre, estudando, ele conheceu, ele viu
o Pedro Raimundo tocando no mercado público e passando pires, que era a forma deles pedirem aí uma gratificação pelo seu trabalho de animação lá no mercado público. Também o Pedro Raimundo foi prestigiado pelo Paixão Cortes na Rádio Farroupilha. Ele ia assistir os espetáculos do Pedro Raimundo. Isso nos anos de 1941 e 1942. Então, vocês vejam que o Paixão Cortes ele teve essa influência do Pedro Raimundo. Ele via no Pedro Raimundo aquelas pessoas, aquela cultura que ele via lá em Livramento, Santana do Livramento, onde ele nasceu. Isso motivou mais ele a trazer a nossa cultura de volta, porque nós vivíamos uma época pós-Segunda Guerra Mundial em que os americanos estavam nos enfiando goela abaixo a sua cultura. Tanto que o Barbosa Lessa escrevia quadrinhos de faroeste, porque o cinema do faroeste, do cowboy americano, estava muito, aqui no Rio Grande do Sul, muito presente. E Barbosa Lessa só depois começou a pesquisar sobre a nossa cultura, muito por influência do Paixão Cortes e também, provavelmente, do Pedro Raimundo. Mas o Pedro Raimundo foi diretamente influenciador ao Paixão Cortes. Ele viu ele se apresentando na Rádio Farroupilha, Paixão Cortes viu ele se apresentando na Rádio Farroupilha, devidamente pilchado, com a sua gaita, cantando alegre e faceiro, numa época em que tudo isso era proibido. Se tu fosse na rua pilchado em Porto Alegre, tu era olhado com maus olhos, tu era motivo de zombaria, de chacota, ou como dizemos aqui no Rio Grande do Sul, tu era arriado. E Pedro Raimundo foi uma resistência à cultura de fora. Ele valorizava o que era nosso, a cultura do sul do Brasil. Essa foi a grande importância dele. Ele foi a resistência numa época em que a cultura de cada região estava sendo sufocada por uma ditadura. Ele foi também o precursor da nossa música, a música gaúcha não existia, e ele abriu caminho para muitos e grandes artistas seguirem essa trilha. Irmãos Bertucci seguiam o estilo Pedro Raimundo, o próprio Teixeirinha, que foram extremamente famosos em todo o Rio Grande do Sul e também no Brasil. Essa é a importância desse homem, que é muito mal comentado, citado no movimento tradicionalista gaúcho. O que me admira muito é que nos CTGs pouco é citado o nome de Pedro Raimundo, pouco se roda as músicas do Pedro Raimundo no rádio. Quando roda é Adeus Mariana, mas ele tem inúmeras músicas tão alegres, tão faceiras e com um estilo bem diferente do de hoje, desse preconceito que o gaúcho tem de procurar sempre um ritmo autêntico, sempre cantar sobre doma, sobre cavalo, sobre bailes. Pedro Raimundo cantava temas universais, como na música Adeus Mariana, que todos entendiam, e é por isso que ele foi sucesso, é por isso que ele ganhou o título de cidadão honorário do estado de Guanabara, no Rio de Janeiro, é por isso que Laguna, também em 1973, no ano de seu falecimento, também o homenageou como cidadão honorário de Laguna. Ele era o gaúcho alegre do rádio, e como diziam em suas apresentações, ele foi o homem que varreu a tristeza do dicionário. Eu vi um moço conversando com uma moça, eles falavam tão baixinho, eu pertinho a escutar. Ele dizia, gosto de você, querido. Numa época em que o rádio cantava sempre músicas sentimentais, de homens de voz bem grave, locutores de voz grave, que cantavam amores e perdas no amor, ele cantava de forma alegre, de forma brincalhona. Esse foi Pedro Raimundo. Eu espero humildemente que mais amigos meus, não digo amigos, mas conhecidos e famosos aqui, nesse grande campo de pesquisa que é o YouTube, também façam essa justa homenagem e prestação de contas a Pedro Raimundo. Já vi inúmeros estados, principalmente Minas Gerais, homenagear Pedro Raimundo. Tem até um site, Recanto Caipira, que homenageou Pedro Raimundo. Nós gaúchos, catarinenses ou paranaenses, ou tu que é gaúcho até mesmo lá do Mato Grosso, porque gaúcho não é quem nasce no Rio Grande do Sul, é quem adota a nossa cultura, vamos exaltar Pedro Raimundo. Eu ainda quero ver uma estátua em homenagem a ele, o gaúcho alegre do rádio, o homem que varreu a tristeza do dicionário, que infelizmente nos deixou no dia 9 de julho de 1973, vítima do câncer. Morreu no Rio de Janeiro quando foi se operar e não resistiu porque sofria de diabetes. Viva Pedro Raimundo, essa é a humilde homenagem aqui do canal Chasc. E Caxias do Sul chora, está chovendo, e isso com certeza é as lágrimas de Caxias do Sul
choradas ao Pedro Raimundo.